Hello, my friends. How are you today? Como é que vocês estão hoje? Olá. Espero que estejam bem. Vamos começar com mais uma aula de inglês. E hoje nós vamos falar sobre modal verbs. Modal verbs tem esse nome porque eles seguem um modo. Por isso que nós chamamos de verbos modais. O que isso quer dizer? O fato deles seguirem um modo é que eles não sofrem flexão. Nada de S na terceira pessoa do singular, nada de ED. Então, eles não sofrem flexão. Isso já é uma boa. O que é que vocês precisam aprender quando vão estudar os modal verbs? É que cada um serve para expressar. Então, ele expressar algo. Eles vão modificar o outro verbo. Lógico, eles funcionam como se fossem verbos auxiliares. Logo após eles vêm outro verbo que vai ser modificado por esse modal. E hoje nós vamos começar com dois desses verbos modais que são should and must. Os dois têm como tradução deve, o verbo dever. Mas aí nós vamos ver detalhadamente o que um ou outro expressa, ok? A tradução do verbo modal should é dever, como eu já tinha falado antes. Pode ser usado no sentido de obrigação, conselho, opinião ou probabilidade. E a forma negativa é feita com not, como os outros verbos em inglês. A gente sempre vai usar not. Só que vocês lembram que lá a gente precisava de um auxiliar para poder usar o not, ou do, ou did. Nesse caso, nós não vamos usar auxiliar nenhum, porque o próprio modal já está funcionando como auxiliar, como eu já havia dito antes, certo? Então, se should significa dever, should not, não deve, shouldn't, que é a forma abreviada de should not também. É um daqueles verbos modais muito comuns. Ele é tão comum quanto can. Can você já conhece, certo? Então podem ficar preparados que vocês vão encontrá-lo a toda hora. Então nós temos aqui, ó, só um instante para eu pegar aqui a caneta. Pronto. Vejamos os exemplos abaixo de como should é usado. Primeiro uso de should, usado como obrigação, certo? We should help them. Nós devíamos ajudá-lo. You shouldn't drink and drive. Você não deveria beber e dirigir. You shouldn't say things like that. Você não deveria dizer coisas desse tipo. Aqui exemplo é você não deveria beber e dirigir, tem aqui mostrado na imagem. Mas note uma coisa aqui, pessoal. Se eu digo você não deveria, nós não devíamos, você não deveria novamente, eu estou usando mais um aconselhamento. Então essa obrigação. 2. Conselho. Agora sim. Essa é a expressão mais famosa do verbo modal should. He should see a doctor. Ele deveria ir a um médico. You should read this new book. Você deveria ler o livro novo dele. You should get some rest. Você deveria descansar um pouco. Então, esse é o uso mais comum de should. É usado para aconselhar, já que ele significa deveria, devia, devíamos. Então, ele não expressa aquela obrigação tão forte quanto must. 3. Opinião. Dar ou pedir uma opinião. Should I call her and apologize? Você acha que eu deveria ligar para ela e pedir desculpas? Should I turn the music down? Devo abaixar o volume da música? I think the government should do more to help poor people. Eu acho que o governo deveria fazer mais para ajudar os mais pobres. Ok, se eu digo should I call her? Se eu pergunto a você, eu deveria ligar para ela? Should I turn the music down? Eu deveria baixar o volume? Eu estou pedindo opinião. Na verdade, eu estou pedindo um aconselhamento. Então, está bem parecido ao item 2 que a gente acabou de falar, certo? E para indicar probabilidade, já que os dois modais usados aqui, eles são usados para probabilidade. It should be a nice day tomorrow. Amanhã deve ser um dia bom. Por quê? É provável, pela situação de hoje, que amanhã seja um dia bom. Por exemplo, nós estamos num dia ensolarado, não tem previsão de chuva e queremos ir à praia.
Então, é provável que amanhã seja um dia bom de ir à praia. The parcel should arrive today. A encomenda deve chegar hoje. Então, há um índice de probabilidade para eu poder falar. Não iria falar do nada, né? Não ia usar o should do nada. Então, devia, mas baseado numa probabilidade. Should e must vão indicar isso aí para vocês. The next one is must. Must significa deve, obrigação, certo? O exemplo abaixo tem must sendo usada a expressão da obrigação ou necessidade. You must go to school. Você tem que ir, você deve ir à escola. Então, aqui, uma obrigação, ok? Must também serve para darmos uma sugestão enfática. Não chega a ser uma obrigação, mas tem mais ênfase do que se usássemos o modal verb should. Vê lá o que eu falei anteriormente? Should e must, eles são bem parecidos, só que should significa deveria, devia, e must, deve. Então é uma coisa mais enfática, né? Mais, uma ordem mais, é uma obrigação mais enfática. You must come and visit us again sometime. Você tem que vir e nos visitar novamente algum dia. Então veja que o nível de probabilidade de should e must aumenta, né? Should tem uma probabilidade menor que must. Podemos usar must para deduzir alguma coisa de modo que expresse algo muito provável de ser real, mas dando uma margem para não se ter certeza. She must be at home. Então, é uma probabilidade. Isso nós chamamos de dedução. Bom, ela não veio para a escola. Ela não está no shopping. Então, ela deve estar em casa. Então, nós usamos isso quando a gente tem mais ou menos um certo conhecimento, né, da causa, para dizer, para deduzir se a situação é certeza, se não. Não tem como dizer que é certeza. Isso é mais uma dedução, é o que eu penso. Must not. Lá nós vimos, shouldn't, quando nós queremos negar, should not. E aqui nós temos must not. Só que must not, ele tem uma especificidade. Quando eu uso, eu vou dar uma ideia de uma proibição, certo? Se must é deve, must not só pode ser não deve. Então, eu estou proibindo. Veja o exemplo. We must not be late. Nós não podemos estar atrasados. É uma proibição. Como é que eu trabalho, como é que eu estudo, tenho um horário e só vivo atrasado? Thanks for watching. Muito obrigado por assistir. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado vocês aí a separar o sentido, a expressão de should e must. Ok? Bye bye. See you.